Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. Vamos começar nessa terça-feira aí, véspera do primeiro clássico da temporada, falando sobre alguns assuntos, tá? Vamos falar sobre venda de ingressos para a estreia no Maracanã, renovação de contrato de Vitor Eudes e Wallace Davi, La Vega muito bem no Sub-20, no Sul-Americano Sub-20, e interesse do Chelsea em jogador que veio de Xerém, que o Fluminense ainda tem uma porcentagem dele, Jefté. Pegou a galera de surpresa, né? Vamos falar de tudo isso logo após a vinheta. Então puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos começar a resenhar sobre o Fluminense. Antes de começar a resenha, vou só pedir pra você, deixa o like no vídeo que ajuda muito e confere se você é inscrito no canal. Às vezes parece bobeira a gente pedir isso, mas você deixando o like, você que tá acompanhando aqui todos os vídeos, tá acompanhando todas as lives, ajuda muito você deixando o like, porque o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo e distribui pra mais gente aqui na plataforma. E se você tá inscrito também, tá? Às vezes tá acostumado a me ver no Canal 20, no Jornada, no GE e acha que tá inscrito aqui, mas é um projeto novo, tem menos de um mês, então se inscreve no canal, tá bom? Vamos começar essa resenha falando sobre Joaquim La Vega, aposta uruguaia que o Fluminense contratou para essa temporada de 19 anos. Tá jogando o Sul-Americano Sub-20, Sul-Americano esse que o Brasil estreou tomando uma porrada de 6-0 da Argentina, mas não tem ninguém do Fluminense nesse elenco do Brasil, então não precisamos comentar sobre isso. Mas tem na seleção do Uruguai que deu uma porrada ontem de 6-0 com a boa atuação de Joaquim La Vega, participando diretamente de 2 gols, jogando pela ponta esquerda. É um jogador que eu tenho muita expectativa. Aparentemente, o Uruguai vai longe nesse Sul-Americano, então a gente vai ter o La Vega provavelmente lá para o final de fevereiro somente, mas é um jogador que parece ter um potencial, é um moleque muito novo, mais uma vez, são 19 anos, a gente precisa ter calma, mas confesso que é um jogador que eu tenho expectativas e que chega ali na frente na minha cabeça de um Paulo Baia, por exemplo. Vai ter que brigar com o Keno, Canóbio, toda essa galera que tá ali na frente, o Serna, mas é um jogador que eu fico curioso. Confesso que não consegui ver nenhum dos 2 jogos do Uruguai ainda no Sul-Americano Sub-20, porém, para quem tiver tempo, eu não vou conseguir porque eu já vou estar no Engenhão ali para fazer o pré-jogo pelo Jornada. Amanhã às 18 horas o Uruguai enfrenta o Peru no Sul-Americano Sub-20. Então quem tiver de bobeira aí e quiser assistir, bom que você me dá o feedback aí se realmente o Joaquim La Vega é um bom jogador, tá? Mas estou com expectativa, talvez esteja errado, talvez seja certo, mas expectativa eu tô. Acho uma boa aposta do Fluminense, ninguém sabe quanto o Fluminense pagou no Joaquim, esse é uma grande incógnita ali, né? Ninguém conseguiu apurar isso ainda, mas acho uma boa aposta do Fluminense para essa temporada. Vamos para o próximo assunto. Vamos lá começar mais um debate aqui. O Fluminense renova com 2 jogadores nessa segunda-feira. Vitor Eudes e Wallace Davi, tá? Vamos por partes, porque para mim são renovações bem diferentes. O Fluminense renova com Vitor Eudes, goleiro de 26 anos até 2027. E aí é complicado, assim. Vitor Eudes, a gente tá falando de um goleiro que tem 26 anos, tem 9 jogos pelo Fluminense, e antes do Fluminense, pelo profissional, tem 4, 5 jogos também. Nas atuações pelo Fluminense, não achei um goleiro ruim, horroroso, mas eu não acho que ele seja o sucessor do Fábio. Eu acho que o Fluminense vai precisar ir no mercado nessa temporada ainda, ou no máximo ali na primeira janela da próxima temporada, trazer esse sucessor. Pode ser o Pitaluga? Pode. Mas o Pitaluga ainda é muito novo e passou por um período na Europa onde sofreu com uma falta de confiança, não se destacou. O Pitaluga ainda é uma grande promessa da base, mas acho uma boa aposta, mas uma ótima aposta para a gente ter de terceiro goleiro. A gente já teria para a próxima temporada Pitaluga, Gustavo Ramalho e até o Pedro Rangel, que para mim esse daí eu já meio que já desisti. Então assim, não sei se tem necessidade de uma renovação por 3 anos com o Vitor Eudes, se não é um sucessor do Fábio. A única explicação que eu vejo, que eu não concordo hoje, mas eu não estou acompanhando o treino no dia a dia do Vitor Eudes, talvez seja isso, mas eu não concordo, que o Fluminense está olhando para o Vitor Eudes como um possível sucessor do Fábio para quando o Fábio se aposentar. Porque essa é a única lógica. Porque assim, o Vitor Eudes não tem um mercado absurdo, não tem mercado. O absurdo, você não vai ver a galera fazendo proposta ao Vitor Eudes para a gente perder o Vitor Eudes. Eu acho o Vitor Eudes importante para essa temporada, porque eu acho que o Pitaluga ainda tem que fazer essa adaptação de volta pro Brasil, e aí eu acho importante. Mas para uma próxima temporada, tendo o Pitaluga treinando 1 ano, para mim dá quase no mesmo, entendeu? Ou até, na verdade, eu acho que tem mais potencial o Pitaluga. O Pitaluga pode não ter se destacado na Europa,
Mas o Liverpool em algum momento olhou o Pitaluga e falou, quero experimentar ele aí. E o moleque tem uma vivência de 3, 4 temporadas ali na Europa, é mais experiente. Apesar da idade menor, ele tem mais experiência. Então, assim, essa temporada eu ainda vou de Vitor Eudes na reserva do Fábio. Mas para a próxima temporada, eu iria de Pitaluga. Então, já não viria sentido a renovação por aí. Agora, até 2027, para mim, tiro no pé, na verdade, tiro na mão, né, se tratando de goleiro, dessa renovação do Fluminense com o Vitor Eudes. Não gostei, não. Já a renovação com o Wallace Davi é uma obrigação do Fluminense que ele cumpriu, né? O Fluminense renovou com o Wallace Davi, nosso volante de 17 anos, destaque do Sub-17, acho que junto ali com o Riquelme Felipe e Isaac, eram os 3 grandes destaques. Renova até 2029, renovação máxima ali de 5 anos de contrato, com uma multa de 50 milhões de euros, que a gente sabe que essa multa é só para se garantir que ninguém chega aqui a hora e faz uma bagunça e leva. Mas acho que ainda é um jogador, já falei isso algumas vezes, eu acho que você tem que pensar na hora de subir o jogador pela posição dele. Um 17 anos, um ponta, que é um ponta fora de série, ele dá para subir profissional. Um volante, um meia, que é o caso do Isaac e do Wallace Davi, a gente tem que ter mais calma. Não acho que o Wallace Davi fez nenhuma atuação horrorosa no profissional, mas ele não é o Wallace Davi do Sub-17 ainda, como o Riquelme Felipe tem conseguido ser mais parecido no profissional com o que ele é no Sub-17. Acho que envolve muito posição, envolve muito físico, envolve muito ele ganhar massa corporal ali. Então, assim, pra mim é uma boa renovação no Fluminense, é meio óbvio falar isso, e espero. Minha expectativa pro Wallace Davi é muito mais pra próxima temporada, mas, claro, ele tendo uma oportunidade, eu prefiro ver o Wallace Davi em campo do que Vitor Hugo, né? Acho que isso é indiscutível. Bola dentro do Fluminense essa renovação do Wallace Davi, e pra mim, tiro no pé ali essa renovação do Vitor Eudes. Deixa aqui seu comentário se você concorda comigo, tanto no Vitor Eudes. O Wallace Davi eu tenho certeza que você concorda. Meu debate é mais sobre Vitor Eudes. Vamos pro próximo assunto, que vamos falar de um moleque de Xerém também, tá? Notícia dos amigos da Central Fluminense, surpreendendo uma galera no dia de ontem sobre o interesse do Chelsea no lateral esquerdo Jefté, cria aqui de Xerém, e que tá no Rangers da Escócia, e que o Fluminense tem ainda 20% do passe dele, né? Vamos lá, que surpreende. Lembrando que essa notícia após quem deu a primeira mão foi o pessoal da Central, mas um jornalista lá que cobre o Rangers confirmou essa informação vindo lá de fora. E aí vamos falar sobre Jefté, porque vai gerar um grande debate sobre isso, sobre moleques de Xerém, né? Jefté é o jogador do Fluminense, eu sempre brinquei aqui, né? Que a torcida entrava num delírio coletivo do Jefté, 90% sem ter visto o Jefté jogar, achando que o Jefté tinha que jogar a qualquer momento. Vamos falar sobre os números do Jefté, né? Sobre a carreira do Jefté. Jefté se destaca no Sub-17, é um garoto com muito potencial. E quando ele sobe pro Sub-20, ele não chega a ser titular do Sub-20 nos 2 primeiros anos, né? 20 e 21, ele fica na reserva do Sub-20, ele chega a jogar o 23 também, não consegue a titularidade, e aí em 22, 23 ele volta a jogar um pouco bem no Sub-20, principalmente 23, onde ele atua ali, tem algumas participações em gols e assistências, e ele vai emprestado pro Apoel, do Chipre e do Apoel. Ele é vendido por 800 mil euros, cerca de 4 milhões e meio de reais, e o Fluminense ainda fica com 20% do passe. Agora ele tem esse interesse do Chelsea. Ainda não é uma proposta, não tem uma proposta, mas tem o interesse do Chelsea para começar essa negociação. Ponto 1, indiscutível, tá? Eu sou um cara que eu nunca acreditei no Jefté. Achei a venda boa, não vou aqui falar que não achei, que seria mentira da minha parte, mas independente, e não vou torcer para estar certo, querer que o Jefté seja ruim para eu falar que estou com razão. Eu quero que o Jefté seja vendido para o Chelsea, até porque, assim, vai ser um dinheiro que vai entrar no Fluminense. O Fluminense tem 20% do Jefté e mais um mecanismo de solidariedade. Então vamos supor que a proposta seja 5 milhões de euros para trazer o Jefté, seja 10 milhões de euros. O Fluminense vai ficar com 2 milhões de euros e vai ficar com mais os 5% ali, 3,5%, de 3,5% a 5% de mecanismo de solidariedade. Então tomara que feche essa venda. Ainda vamos ver se isso vai para frente, mas já estou avisando, vai gerar um grande debate, já está gerando um grande debate em rede social, né? Uma galera que fala, olha aí o Jefté, e muita gente defendeu a venda do Jefté, e não sei o quê. Assim, a venda do Jefté vai gerar todo esse debate porque o Fluminense cria muitos moleques. E o Fluminense cria moleques que se dão muito certo, como é o caso do Matheus Martins, o João Pedro, o Luiz Henrique, o André, o próprio Martinelli que está no Fluminense, mas ele também gera muitos moleques que não dão certo. O caso mais recente aí, por enquanto, de João Neto, Luan Brito,
Dá pra gente ir mais pra longe, né? O próprio Marcos Paulo não deu certo, o Robert. Então dá pra gente trazer alguns jogadores, né? E aí, assim, vai gerar esse debate, porque o Fluminense, eu não vou lembrar quando, mas o Mário dá uma coletiva, eu chutaria que é em torno de 21 isso. Confesso que eu tô sendo preguiçoso, eu podia procurar isso aí, mas também não vai fazer muita diferença. Acho que vocês vão lembrar. Eu acho que ele até tá fazendo uma relação muito ao Sub-23, falando ali do Sub-23 que tinha que ter mais tempo pra não ter que tomar decisões muito rápido em relação a esses moleques, mas que o Fluminense perde muito dinheiro quando esses moleques atingem uma idade e não são aproveitados no profissional. E que o Mário começaria, a gestão do Fluminense começaria a ter vendas de 800 mil euros, 1 milhão de euros, para que isso gere dinheiro. E realmente isso gera dinheiro. Se você analisar um monte de vendinha de 1 milhão de reais, a gente reclama de todas elas, mas no montante acaba dando dinheiro que faz alguma diferença no caixa do Fluminense. Não vai deixar o Fluminense mudar de nível, também não vai deixar o Fluminense mais pobre nem mais rico. Mas é um dinheiro, numa gestão a gente tem que pensar que é melhor não rasgar o dinheiro. Só que esse tipo de negociação, a gente está falando de jogadores que não tiveram muita oportunidade. No caso do Jefté não teve nenhuma. E assim, nem acho que ele tinha espaço. O Jefté não estava conseguindo ser titular no Sub-20. Eu lembro de Fluminense e Barcelona de Guayaquil em 2021. Eu falando com o jogador, eu viajei com o elenco do Fluminense, né? Tava trabalhando na Flu TV na época, e eu lembro de falar com o jogador, todo mundo pegando muito no pé do Egídio, né? E eu lembro de eu falar para um jogador da base do Fluminense, que estava se destacando muito na época, e a gente comentando sobre isso, eu falei, cara, e a torcida que é o Jefté? E ele falou, cara, o torcedor não sabe a diferença de futebol profissional para base. Não dá pra você botar um Jefté na Libertadores. Não é o Jefté de hoje, tá, gente? Era o Jefté também de 2021. Isso é o Jefté com 4 anos a menos, o Jefté com 17 anos. E a galera queria o Jefté no profissional já, tendo oportunidade. E aí tem muito essa discussão. E aí quando você tem essas vendas, vai ter venda que vai acertar, tudo é assim, tudo é você olhando de fora, né? Você não tá acompanhando os detalhes ali. Vai ter venda que a gestão parece que vai acertar, vai ter venda que parece que vai errar. A gente consegue cravar aqui agora. O caso do Kaique Almeida e o caso do Pitaluga, você olha de longe, parece que a gestão acertou. Ganhou ali seu 1 milhão, o jogador voltou para ele, porque não rendeu na Europa, e aí você tem oportunidade de fazer dinheiro de novo com os dois jogadores. Agora vai ter o caso do Jefté, caso ele vá para o Chelsea, que aí vai todo mundo dizer que errou. E assim, eu não tenho problema nenhum isso. Eu tenho vídeo aqui no canal agora, eu tenho vídeo e live aqui no canal, eu tenho Canal 20 com o Gabriel, eu tenho Jornada com toda a equipe do Jornada, né? Eu, Gabriel Lessa e toda a equipe. Eu falo no GE, live no GE, e agora ainda falo no Charla Podcast. É óbvio que eu vou dar uma opinião errada, porque eu tenho opiniões erradas. Assim, eu como você. E a internet tem que parar de ter medo de ter opinião. Eu vou chegar e vou errar. Então, se eu errei com o Jefté, porque eu achava que o Jefté não era jogador pro Fluminense, ok, eu errei. Como eu posso ter acertado em alguns outros, posso ter errado e faz parte. Eu tô aqui para comentar todo dia. Então, às vezes, o pessoal tem um medo de errar e medo de acertar, como se fosse um grande problema, e não tem problema nenhum em relação a isso. Se você tá com a sua consciência que está falando o que você pensa, é isso. Espero que o Chelsea realmente compre por 10 milhões de euros. Acho que não vai ser isso, porque o Rangers pagou 800 mil euros pelo Jefté, né? Então, acho que qualquer proposta de 5 milhões de euros, o Rangers vai aceitar ali essa venda. Mas vai pingar algo no Fluminense e é mais um valor. Então o valor do Jefté, além de ser 800 mil euros, vai ser, como a gente vai ganhar 20%, vai ser 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros, que seja. Mas enfim, essa é uma grande dúvida, mas eu concordo, cara, eu vou ser bem sincero, eu tenho uma opinião que a maioria dos jogadores terem não vinga. E é um fato, a gente cria muitos jogadores, a gente revela muitos jogadores. Quando revela, não estou falando de destaque. Então, tem que ter esse cuidado e muitas vezes a gente rasga dinheiro. Tá aí o Arthur. A gente já teve uma proposta de quase 10 milhões de euros e não deu como jogador, em geral tinha expectativa. Então a gente acaba rasgando esse dinheiro. Mas se vende na época também é muito questionado se você vende por 10 milhões, uma grande promessa que era o Arthur. Então o Fluminense tem que ter cuidado com isso. Eu acho que na ponta do lápis faz parte você vender esses jogadores que parecem que não vão dar certo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. Ainda não cravo que o Jefté é um erro, também como eu não cravo que o Kaique Almeida é um acerto, tá? Nem cravo ainda que o Pitaluga é um acerto. Jogadores como o Riquelme Felipe, que já subiu profissional, tá com 5 jogos e é tipo assim, fora de série total, aí a gente tem mais propriedade para debater as decisões da gestão. O jogador que tá com mais rodadas, tipo o André, o Martinelli, o Cauã Elias, jogadores que já fazem parte do profissional, já são jogadores profissionais e a gente está acompanhando todos os jogos, eu acho que a gente tem mais propriedade para debater. Esses moleques da base vai ser um grande debate sempre, porque a gente não está acompanhando o dia a dia ali. E pode ser muito jogador?
pode não ser muito jogador, mas enfim, espero que o GFT vá pro Chelsea, que a gente pingue o dinheiro aqui em Laranjeiras pra conseguir fazer um caixinha ali, né? Pra conseguir fazer um caixa, porque não vai mudar também muito a vida do Fluminense esse valor, infelizmente. Então, deixa aqui seu comentário, que esse é o assunto que eu acho que mais vai gerar debate aqui no vídeo de hoje. Vamos pro próximo vídeo, que é só uma informação sobre o jogo contra o Boa Vista. Para finalizar o vídeo, uma informação: o Fluminense libera o check-in para os sócios hoje a partir de meio-dia para o jogo contra o Boa Vista. Estreia do Fluminense no Maracanã, que é a nossa casa, né? Graças a Deus a gente está de volta. É bom você ir para Moça Bonita, é bom você ir para o Luso Brasileiro. É divertido, o Campeonato Carioca faz parte. Você vê o jogo próximo ali ao técnico, ao adversário, ao árbitro. Dá para você falar mais com os jogadores, dá para brincar mais, é um clima mais leve. Mas é sempre bom voltar pra casa, né? Você viram que Volta Redonda eu acho muito longe pra ir, não acho tão bom. Com todo o respeito à galera de Volta Redonda, não tem esse meu carinho igual tem os outros estádios pequenos, tá? Mas é sempre bom voltar pra casa, né? Então o Fluminense vai liberar o check-in hoje a partir de meio-dia. Pra quem não é sócio, quinta-feira, 10 da manhã, tem a venda de ingressos. Confesso que é uma grande dúvida quantas mil pessoas estarão no Maracanã no domingo, 9 horas da noite. Domingo, 9 horas da noite. Voltamos, a Ferdi se reúne sempre e ela tem ideias para acabar. Eu acho que realmente a tentativa da Ferdi é acabar com o Carioca. Domingo, 9 horas da noite. Eu que trabalho com isso, sinceramente aqui com vocês, acho até bom, tá? Que eu tenho que estar no Maracanã 3 horas antes do jogo. Preciso chegar às 6 horas. Dá pra eu almoçar com meu filho, almoçar com minha namorada, ir pra casa da minha mãe, curtir domingo, dá pra ir pra praia. E chego 6 horas. E vou sair do Maracanã meia-noite e meia, 1 da manhã. Mas pra mim é bom. Pro torcedor no geral, é uma merda. Domingo 11 da noite ele tá sendo no Maracanã. Vai chegar em casa meia-noite e meia, 1 da manhã. Dependendo de onde ele morar. Pra no outro dia ter que acordar às 6h30 pra trabalhar. Mas a Ferdi não pensa no público, não pensa no torcedor. O que a Ferdi pensa é em botar dinheiro no bolso e cagar pro futebol carioca e ferrar o futebol carioca cada vez mais, né? Então eu vou dar um palpite aqui. O Fluminense ganhando do Botafogo, que vai ganhar, pelo amor de Deus, Fluminense, vamos ganhar, né? Tá na hora. Foi ganhando o Botafogo, teremos um público de 19 mil pessoas no Maracanã, que eu acho um bom público para estreia de Campeonato Carioca. Fluminense empatando ou perdendo, são os 12 mil. Vão ter uns 12 mil no Maracanã. Deixa aqui seu palpite, vamos ver quem acerta, tá? Palpite, caso de vitória do Fluminense contra o Botafogo, que faz diferença, né? Em caso de derrota pro Fluminense, derrota ou empate pro Botafogo, deixa aqui no comentário o público presente do Maracanã na nossa volta ao Maracanã, domingo, 9 horas da noite, tá bom? É isso. Lembrando vocês que tem Cafio hoje, meio-dia, 1, live que tem aqui de segunda a sexta. Cola lá, uma ideia. É um bate-papo, é uma resenha de bar, uma resenha de amigos, tá? Espero vocês lá meio-dia. Ativa o sininho de notificação aí pra apitar no seu celular. Falta meia hora pra começar o Cafio. Começou o Café agora. Para você chegar lá e trocar uma ideia, realmente a ideia é aproximar de vocês, tanto que eu faço um Café presencial todo último final de semana do mês. Teve agora o último, né, que foram 7 pessoas ali, pra gente se conhecer, trocar uma ideia, ter realmente sair um pouco da internet, que é uma coisa, apesar de eu trabalhar com isso aqui, tem uma hora que cansa a presença real ali, trocar ideia real, muito melhor, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no Café ou a gente se vê na arquibancada do Engenhão, do Maracanã, em algum bar por aí, tá bom? Tamo junto e tenha uma boa terça-feira. Valeu!